Olá, pessoal da Veloso, turma do oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Douglas Rangel, de língua portuguesa, né? O conteúdo que vamos treinar hoje, que vamos conhecer, ele se chama vozes verbais, né? O que são vozes verbais? Vozes verbais nada mais é do que uma indicativa do sujeito. Indicativo do sujeito, como assim, professor? É quando aponta o sujeito, quando ele pratica uma ação ou sofre uma ação. Esse ato de cometer uma ação, de sofrer uma ação, eu posso classificá-lo como vozes verbais. Você sabia que o sujeito ele pode também praticar uma ação e sofrer uma ação ao mesmo tempo? Então, temos 4 tipos de vozes verbais. Temos voz ativa, temos voz passiva, e dentro dessa voz passiva eu classifico ela como voz passiva sintética, voz passiva analítica e voz reflexiva. Ou seja, voz ativa, voz passiva sintética, voz passiva analítica e voz reflexiva. Vamos ver, primeiramente, a voz ativa. Voz ativa é quando o sujeito ele comete uma ação, ele não sofre. Exemplo, o leitor escreveu a carta. Qual o sujeito? Leitor. O leitor é o sujeito. Só que esse sujeito aqui eu vou chamá-lo de sujeito agente. Por quê? Sujeito agente que comete uma ação. Sujeito agente. O leitor, sujeito, escreveu a carta. Quem escreve, escreve algo. Lá no conteúdo que foi passado semana passada. O leitor escreveu o quê? A carta. Ou seja, essa carta aqui eu vou classificá-lo como objeto direto, OD. E o escreveu, como é que é objeto direto? VTD. Ou seja, aqui a todo momento o sujeito ele praticou uma ação. O leitor escreveu a carta. Professor, só pode utilizar um outro exemplo? Sim. Os domadores cercaram os leões. Os domadores cercaram os leões, temos aí o sujeito agente, os domadores. Por quê? Eles que praticaram a ação. Cercaram o quê, professor? Os leões. Cercaram o verbo transitivo direto e os leões, objeto direto. Ok? Vamos para a próxima classificação. Essa classificação aqui é voz ativa. A próxima. A carta foi escrita pelo leitor. A carta foi escrita pelo leitor. Professor, é a mesma frase acima? Sim, é a mesma frase, só que eu troquei a posição das palavras, mas o sentido continua o mesmo. Não houve alteração de sentido. O leitor escreveu a carta foi escrita pelo leitor. Não houve sentido diferente, só troquei a posição das palavras. Aqui temos voz ativa, e aqui eu vou classificá-la como voz passiva. Por que, professor, voz passiva? Aqui o sujeito, ao invés de praticar ação, ele sofre uma ação. Como assim, professor? A carta foi escrita pelo leitor. Eu vou transformar aqui, tem 3 transformações diferentes. A carta, que é objeto direto, nesse início eu vou classificá-la como sujeito. Por que, professor, sujeito? Porque ele está sofrendo ação. O sujeito aqui está sofrendo ação. Então a carta aqui é o sujeito. Só que ao invés de classificar como sujeito agente que está praticando ação, não. Eu vou classificar como sujeito paciente. Ou seja, sujeito paciente sofre ação. Sujeito agente comete uma ação. E outra coisa, professor, qual seria a segunda transformação? A segunda transformação é que esse escreveu aqui eu vou transformar em uma locução verbal. Ah, tá, professor. Escreveu foi escrita, né? Isso aí. Escreverá, irá escrever. Isso aí. Aqui eu pego um verbo e transformo em uma locução verbal. Ok? É a segunda regra da voz passiva analítica. E logo aí o leitor, professor, como eu classifico o leitor? O leitor, como é um sujeito agente aqui, e aqui embaixo ele continua cometendo uma ação, eu vou classificá-lo como agente da passiva. Ou seja, vamos lá.
Voz ativa. Sujeito agente comete uma ação. A carta, objeto direto. Aqui embaixo, na voz passiva, o sujeito, ele deixa de praticar uma ação para sofrer uma ação. Ou seja, houve alteração do sujeito. Por quê? Como não houve alteração de sentido, o leitor não pode, na primeira frase, praticar, na segunda, sofrer. Não pode. Então, devo fazer o quê? Trocar a posição. Eu pego o objeto direto, transformo no sujeito, e pego o sujeito agente, transformo no agente da passiva. Por quê, professor? Embora não houve alteração de sentido, a carta eu coloquei como sujeito que está sofrendo uma ação e pego o sujeito agente que está cometendo uma ação na primeira e ele continua se chamado agente da passiva. Ou seja, o sujeito da voz ativa transforma em agente da passiva. O objeto direto da voz ativa transforma em sujeito paciente e também devo pegar este verbo e transformar numa locução verbal. Lembrando que, entre ambas, ele é classificado como verbo transitivo direto, tá? Porque fala assim, a carta foi escrita por quem? Aí, nesse caso aqui, entre ambas tem o mesmo sentido, ok? Mesma classificação que tem o mesmo sentido. Vamos lá. Eu classifico ele como voz passiva analítica. Ok? Voz passiva analítica. Embaixo, temos aqui, vendem-se apartamentos. Esse tipo de classificação aqui eu vou chamar como voz passiva sintética. O que é voz passiva sintética? Quando o verbo transitivo direto ou verbo bitransitivo vem junto com a partícula ser. Ah, tá, professor. Quer dizer que verbo transitivo direto é que utiliza necessita de complemento sem uso da preposição. Sim. E o bitransitivo, professor? O bitransitivo é aquele verbo que necessita de complemento, primeiramente, sem preposição, né? E segunda, que exige a preposição. Nessa eu falo dei o que a quem? Emprestei o que a quem? Isso aí. Me lembrou agora? Show de bola. Vendem-se apartamentos. Aqui temos um verbo transitivo direto. Por quê? Quem vende, vende algo. Quem vende, vende o quê? Mais a partícula ser. Ou seja, temos aqui uma voz passiva sintética. Pô, professor, tem algum outro macete? Tem alguma outra dica para poder matar essa classificação? Sim. Se eu coloco aqui, apartamentos são vendidos. Ou seja, quando eu falo vendem-se, me possibilita eu transformar esse verbo a partícula ser numa locução verbal. Vendem-se apartamentos. Apartamentos são vendidos. Ah, tá, professor. Houve alteração de sentido? Não, não houve alteração de sentido. Se eu colocar esse verbo transitivo indireto, que necessita somente de preposição, se eu coloco assim, precisa-se de pedreiros. Precisa-se de pedreiros? Pô, vamos lá. Verbo mais a partícula ser, voz passiva sintética. Não. Transforme esse precisa-se de pedreiros em uma locução verbal. São precisados de pedreiros? Não. Não há ligação, não há coerência. Estaria incorreto da norma culta da língua portuguesa. Ou seja, verbo transitivo indireto não entra no quesito de voz passiva sintética. Ok? Se eu falo assim, alugam-se casas, é voz passiva sintética? Sim. Por quê? Casas são alugadas. Entendeu agora? Alguma dúvida? Vamos lá. E a próxima, temos aqui, desculpe, recapitulando aqui anteriormente, o caso do verbo estará sempre da terceira pessoa, do plural ou do singular, ok? Se eu coloco assim, vende-se apartamento, apartamentos é vendido. Vamos lá. Pedro machucou-se. Quando vem Pedro machucou-se, temos aqui um sujeito, correto? Qual sujeito, professor? Pedro. O sujeito aqui é o Pedro. Só que o Pedro aqui, Pedro machucou-se. Pedro se jogou. Olha só,
Pedro machucou-se, Pedro se jogou. Como fala Pedro machucou-se, dá a ideia de dois sentidos. Como assim, professor, dois sentidos? Pedro se machucou. Ele cometeu um ato de machucar e, ao mesmo tempo, ele sofreu uma ação. Sofreu uma ação por quê? Porque ele se machucou. Ou seja, ele cometeu o ato de machucar e também ele cometeu o ato de ele sofreu o ato de se machucar. Ou seja, ao mesmo tempo que ele cometeu o ato, um ato que houve um machucado, ele também se machucou. É a mesma coisa quando eu falo assim, a galinha se matou. Né? Acabou o Mia, ficou revoltada e se matou. Ela cometeu o ato de se matar, ela cometeu o ato de se jogar e ao mesmo tempo ela sofreu essa consequência. Ok? Então, quando Pedro machucou-se, ele cometeu o ato, né, de machucar e também sofreu essa ação ao mesmo tempo. Então, eu classifico como voz reflexiva. O que seria a voz reflexiva? Voz reflexiva é quando o sujeito ele comete e sofre uma ação ao mesmo tempo. Alguma dúvida, galera? Se tiver alguma dúvida, né, pode mandar um questionamento. Semana que vem teremos um grupo do Zap, do WhatsApp. Só mandar algumas perguntinhas que eu resolvo todas as questões para vocês e tiro todas as suas dúvidas. Ok? Caso você não tenha acesso, assista novamente ao vídeo, tá? E preste muita atenção. Ok, galerinha? Fiquem com Deus aí e tenham uma excelente quarentena.